Posso sentar aqui? Perguntou uma garotinha doente ao estranho na cafeteria. Ele era um CEO viúvo, milionário em busca de amor. Com licença, posso sentar aqui? Estou muito cansado. Uma voz baixa e frágil rompeu o burburinho silencioso da cafeteria. Lucas Blake ergueu os olhos do seu expresso intocado. O vapor ainda pairava no ar, intocado como o resto da manhã. Uma garotinha de não mais de 3 anos estava ao lado da mesa, segurando um ursinho de pelúcia surrado com um braço. A outra mão ajustava a ponta de um gorro de lã rosa confortavelmente ajustado sobre a cabeça. Seus olhos, grandes e vidrados, brilhavam de exaustão, mas ainda carregavam uma gentil inocência. Suas bochechas estavam pálidas e havia um vislumbre de cansaço na postura. Ele notou o cabelo dela, ou melhor, a ausência dele sob o gorro. Piscou, surpreso. Ninguém falava com ele daquele jeito havia muito tempo, muito menos uma criança. Lucas Blake, 35, o enigmático CEO de um império da tecnologia, conhecido por seus ternos sob medida, decisões calculadas e um rosto que raramente esboçava um sorriso, não era o tipo de homem que estranhos abordavam, especialmente crianças. Ele olhou nos olhos da garota, e algo nele mudou. Aqueles olhos, eles o perfuraram como uma lembrança, sua respiração prendeu. Eles o lembravam tanto de Ita, seu garotinho. A mesma suavidade, a mesma luz, a mesma vulnerabilidade que uma vez olhou para ele de uma cama de hospital e perguntou, ainda verei a mamãe amanhã? Lucas não disse nada. Ele simplesmente assentiu e estendeu a mão com um movimento calmo e preciso, deslizando para fora da cadeira à sua frente. Então, após um momento de hesitação, ele afrouxou o cachecol carvão em volta do pescoço e o colocou delicadamente sobre os ombros da garota. A garotinha piscou surpresa, mas sorriu, um daqueles sorrisos inocentes e confiantes que há muito haviam desaparecido de seu mundo. Ela subiu na cadeira com esforço, suas pernas curtas demais para alcançar o chão. Ela colocou o ursinho de pelúcia na mesa e afagou sua cabeça carinhosamente. Esta é Hope, disse ela, olhando para ele. Ela também está cansada. Lucas engoliu o nó na garganta. Lily, chamou ela, com a voz aguda de pânico. Ela correu do balcão em direção a eles, os olhos alternando entre a filha e o homem estranho sentado à sua frente. Oh, Deus, sinto muito. Eu não sabia que ela... Lucas levantou a mão, não rudemente, apenas o suficiente para acalmá-la. Sua voz era firme, surpreendentemente gentil. Está tudo bem, ela é adorável. A jovem hesitou, claramente em conflito. Seus olhos observaram o terno elegante dele, as luvas de couro ao lado da xícara de café, a expressão gentil, mas indecifrável, em seu rosto. Ela olhou para Lily, agora enrolada em seu cachecol e cantarolando baixinho para seu ursinho de pelúcia. Algo nela é si suavezo. Mesmo assim, ela deu um passo à frente e gentilmente pegou a mão da filha. Obrigada, disse ela baixinho, com a voz cheia de constrangimento. Mas devimos ir. Lucas assentiu uma vez, sem exigir, sem questionar, apenas com um entendimento silencioso. A mulher se virou, pegando Lily em seus braços. A criança se inclinou em seu ombro, mas acenou com uma mãozinha de volta para ele. Tchau, senhor. Ele os observou partir, o jeito como a mãe segurava a filha com força, protetoramente, como se o mundo lá fora fosse uma tempestade e ela fosse o único abrigo que a criança tinha. Seus casacos eram finos, as botas da mulher estavam gastas nas solas. As luvas da criança não combinavam. Lucas não se moveu. O cachecol permaneceu enrolado na cadeira agora vazia. Seu café estava frio. Por 3 anos, ele dominou a arte da indiferença. Ele aprendeu a preencher seus dias com reuniões, números e almoços de negócios que terminavam com sorrisos vazios. Ele disse a si mesmo que havia superado isso, que amor, perda e emoção pertenciam a outra vida. Uma vida enterrada com Claire e Ita. Mas hoje, uma criança se aproximou dele e pediu um assento, e algo havia quebrado. Ele se recostou na cadeira, os olhos fixos na porta de vidro que acabará de se fechar atrás deles. A neve começava a cair levemente lá fora, depositando-se na calçada como poeira sobre as memórias. E pela primeira vez em muito tempo, Lucas sentiu algo se agitar dentro do peito. Fraco, mas inegável, não tristeza, não culpa, algo mais acolhedor, esperança. O Central Park estava silencioso naquela manhã de domingo, abafado sob o sopro do inverno. Árvores nuas se estendiam até um céu pálido enquanto Lucas Blake sentava-se sozinho em um banco de madeira desgastado. Antigamente, aquele era um lugar para rir com Claire e o pequeno Ita, alimentar pássaros e compartilhar chocolate quente.
Agora era apenas mais uma lembrança em uma cidade cheia de fantasmas. Ele tomou um gole de café morno, observando famílias passeando, pais carregando crianças, mães ajustando cachecóis. Então ele a viu, Lily. Ela girava suavemente em um carrossel, as bochechas rosadas de frio, um gorro de tricô grande demais escorregando para o lado. Uma mão segurava um ursinho de pelúcia, a outra esticada como asas. Lucas piscou. Era ela, a garotinha do café. A poucos metros de distância, estava sua mãe, Emma, segurando um livro de bolso gasto, mas sem tirar os olhos de Lily. Lily o viu e se iluminou. Ela pulou, correndo em sua direção com perninhas e uma alegria sem limites. Homem do cachecol, ela chamou, acenando com seu urso. Lucas sorriu, ajoelhando-se levemente enquanto ela o abraçava. Bem, alguém se lembra de mim? Ele riu. Emma se levantou, claramente surpresa, mas não se apressou. Oi, ela disse cuidadosamente. Oi, Lucas respondeu gentilmente. Parece que ela tem boa memória. Ela se lembra da gentileza, disse Emma, um pouco envergonhada. Eu trouxe uma coisa, acrescentou, tirando uma sacolinha do bolso do casaco. Entregou a Lily uma casquinha com cobertura de chocolate. Os olhos dela se arregalaram de alegria. Emma hesitou. Está frio. Sorvete ainda é sorvete, disse Lucas com um sorriso. Ela riu. Você não está errada. Eles se sentaram juntos, Lucas e Emma, em cada ponta do banco, Lily no meio, balançando as pernas, cantarolando baixinho. Ela é incrível, disse Lucas depois de um tempo, cheia de vida. Emma assentiu. Ela é uma lutadora. Sempre foi, Lucas olhou para ela. Se não se importa, qual é o estado dela? Emma suspirou. Leuquemia. Foi um ano de hospitais, quimioterapia, longas noites, ela fez uma pausa. Estudei educação infantil, queria dar aulas no jardim de infância. Aí engravidei. O pai dela foi embora antes de ela nascer. Tenho feito faxina, trabalho de garçonete, tudo o que posso. A garganta de Lucas se apertou. Não havia amargura em sua voz, apenas uma força silenciosa. Isso o lembrou de Claire. Ela tem sorte de ter você, disse ele. Emma balançou a cabeça. Sinto que estou falhando. Você não está. Lily agora estava perseguindo um pombo, rindo livremente. Eu tive um filho, Lucas disse de repente. Ethan. Ele teria 5 anos agora. Emma se virou para ele. Minha esposa, Claire, morreu de câncer de ovário há 3 anos. Ethan faleceu em um acidente de carro com a babá 2 anos depois. Eu estava em Londres quando recebi a ligação. Sinto muito, Emma sussurrou. Faz muito tempo que não digo isso em voz alta. Eu enterrei tudo no trabalho. Era mais fácil. Emma gentilmente colocou a mão sobre a dele. Foi um gesto silencioso, mas firme. Eu os vejo em você e em Lily, disse ele. A força. A luta. Eles observaram Lily subir um escorregador. Lucas se levantou instintivamente, pronto. Quando ela chegou ao fundo, ele a segurou delicadamente. Cuidado, princesa, disse ele, tirando a neve do casaco dela. Lily sorriu radiant. Você parece meu pai nos meus sonhos. Os olhos de Lucas se encheram de lágrimas. Ele se virou para que ela não o visse enxugar a lágrima. A neve começou a cair novamente, leve e silenciosa, como memórias voltando para casa. Lucas começou a aparecer no café com mais frequência depois daquela manhã no parque. Nada foi dito, nada combinado, mas todos os dias, por volta das 10, ele entrava pela porta e ia direto para a mesa perto da janela. O assento à sua frente raramente ficava vazio por muito tempo. Cara do cachecol, Lily exclamava sempre que o via. Ela corria à frente da mãe, abraçando pela perna ou erguendo a mão para um high five. Lucas, antes reservado e inexpressivo, sempre sorria. Silenciosamente, mas genuinamente, Emma o seguia, muitas vezes um pouco hesitante. Ela cumprimentava Lucas com um pequeno aceno de cabeça, às vezes um sorriso educado, e geralmente escolhia uma mesa separada nas proximidades. Mas, lentamente, suas barreiras se suavizaram. Quando Lucas perguntava sobre o tratamento de Lily, ela começou a responder mais do que o mínimo necessário. Ela faz quimioterapia semanalmente, Emma explicou certa manhã, segurando um copo de papel quente entre as palmas das mãos. Isso a deixa enjoada e cansada, mas ela se recupera mais rápido do que eu. Lucas ouvia, sem interromper. Ele observava Lily atentamente. Nos dias bons, ela girava ao lado da mesa, cantando para o urso. Nos dias difíceis, sentava-se calmamente na cabine,
apoiando a cabeça no colo da mãe. Numa manhã fria, Lucas chegou com uma caixinha cuidadosamente embrulhada. Eu vi isso e pensei nela, disse ele, entregando-a primeiro a Emma. Lá dentro, havia um ursinho de pelúcia vestido com um uniforme hospitalar, com um estetoscópio de brinquedo no pescoço. Dr. Bear dizia etiqueta. Ele é para os dias em que ela não quer comer, disse Lucas, agachando-se ao nível de Lily. Ele é muito persuasivo, Lily gritou de alegria. Dr. Bear diz que panquecas são remédio, ela riu, abraçando com força. Emma olhou para Lucas, com a guarda baixa por um instante. Isso foi incrivelmente atencioso. Lucas deu de ombros levemente, a voz baixa. Ela merecia uma companheira de equipe. Conforme os dias se transformavam em semanas, um ritmo se desenvolveu. Lucas chegava cedo, às vezes com o bolinho favorito de Lily. Emma começou a se sentar mais perto. Ocasionalmente, os três compartilhavam a mesa, conversando sobre livros, desenhos animados, os sonhos de Lily de crescer para montar em unicórnios e tomar sorvete no café da manhã. Emma também começou a compartilhar mais sobre sua vida, como ela conciliava turnos em uma lanchonete, limpava apartamentos à noite e mal dormia entre as visitas ao hospital e as compras. Ela contou a ele sobre seu diploma inacabado em educação infantil e como um dia sonhara em ser professora. Lucas nunca julgava, apenas ouvia. Então veio a neve. Era uma daquelas manhãs frias em que o frio atravessava todas as camadas. Emma e Lily saíram do café, logo à frente de Lucas. Ele havia ficado para pagar a conta, apesar dos protestos de Emma. Ao sair, ouviu Lily gritar, "Mamãe!" Sua voz estava fraca, seu rosto pálido sob o chapéu. Ela tremia violentamente. Ela está queimando. Emma ofegou, agachando-se ao lado dela. Isso surgiu do nada. Ela estava bem um minuto atrás. Lucas não hesitou. Ajoelhou-se. Me dê ela, disse ele com firmeza, mas gentilmente. Emma hesitou, por instinto, não por desconfiança, mas quando olhou em seus olhos, viu firmeza. Sem medo, sem pânico. Por favor, disse ele suavemente. Eu dirijo. Emma assentiu. Lucas envolveu Lily em seu casaco, aconchegando-a com força, protegendo-a do vento. Enquanto ele corria para sua SUV preta, Emma entrou atrás deles, segurando a mão de Lily o tempo todo. Lucas dirigiu rápido, mas com cuidado, pelas ruas cobertas de neve, o maxilar tenso, o olhar atento para o pronto-socorro. Ele permaneceu ao lado deles. Não hesitou, não entrou em pânico. Simplesmente sentou-se em silêncio ao lado de Emma enquanto ela abraçava Lily, sussurrando palavras reconfortantes. Horas se passaram. Médicos iam e vinham. Lucas nunca ia embora. Emma observava, mal acreditando que aquele era o mesmo homem que ela um dia julgara distante demais para alcançar. Ele estava ali, plena e inabalavelmente presente. No silêncio daquele quarto, sob as fortes luzes fluorescentes e o bip rítmico das máquinas, Emma sentiu algo inesperado. Não medo, não dependência, mas confiança. Real, silenciosa e profundamente merecida. A visita ao hospital terminara com boas notícias. A febre de Lily estava controlada, e os médicos garantiram a Emma que era um efeito colateral da quimioterapia, nada inesperado, embora ainda assustador. Emma agradeceu a Lucas em voz baixa naquela noite, com a voz suave e sincera. Ele simplesmente assentiu e se ofereceu para levá-los para casa. Ela recusou, ainda sentia que precisava fazer algumas coisas sozinha. Dias se passaram. Emma se concentrou na recuperação de Lily, conciliando trabalho e consultas como sempre. Foi só quando recebeu os papéis de alta que seu mundo desmoronou. Seu saldo foi quitado, disse a enfermeira com um sorriso. O Sr. Blake cuidou disso. Emma congela. O quê? Ele pagou o valor total esta manhã. Um homem muito generoso. Emma não disse nada, apenas pegou os papéis e saiu do hospital com Lily em silêncio. Mas por dentro suas emoções se agitavam. Confusão, raiva e algo mais que ela se recusava a nomear. Naquela tarde, ela estava do lado de fora do prédio de Lucas, com o coração batendo forte. Quando as portas do elevador se abriram e ela pisou no último andar, era uma tempestade contida em um pequeno corpo. Ele ergueu os olhos da mesa, surpreso ao vê-la. Emma, você achou que eu não descobriria? Ela disparou, entrando sem ser convidada. Lucas se levantou. UIAT cantar. Quando? Ela exigiu. Depois que você decidisse o que mais eu não conseguiria lidar sozinha. Ele expirou lentamente. Não foi bem assim. Você pagou por tudo. Pelas minhas costas, Emma continuou. Você tem ideia de como isso me faz sentir?
Eu estava tentando ajudar. Não, ela disse rispidamente. Você estava tentando consertar alguma coisa. Como se eu fosse apenas mais uma coisa quebrada que o dinheiro pode consertar. Lucas ficou em silêncio por um momento. Quando falou, sua voz era baixa. Eu sei que passei dos limites, mas não era sobre dinheiro. Era sobre ela. Sobre não ficar parada de novo sem fazer nada. Os olhos de Emma brilharam. De novo? Lucas engoliu em seco. Claire, minha esposa, estava morrendo bem na minha frente. E tudo o que eu podia fazer era ficar sentado ali, segurar a mão dela, ver a vida se esvair dela, dia após dia. Então Ethan, um telefonema, e ele também se foi. Eu nem consegui me despedir. Emma vacilou, sua raiva, embora ainda queimando, tremeluziu sob o peso das palavras dele. Eu não consegui salvá-los, ele continuou. Mas Lily ainda está aqui. Você ainda está aqui, e pela primeira vez em anos, eu senti que talvez, só talvez, eu pudesse fazer algo que importasse. O silêncio entre eles se estendeu. Eu não pedi para você, Emma disse finalmente, com a voz trêmula. Eu não pedi a ninguém para nos salvar. Eu sei, Lucas respondeu. Mas eu queria. Ela foi embora sem dizer mais nada. 2 dias depois, o tabloide chegou. Emma tinha acabado de dobrar a roupa quando seu telefone vibrou com um link de uma das mães da creche. A manchete a atingiu como um tapa. O CEO bilionário Lucas Blake reformula sua marca com uma dupla trágica de mãe e filha. Golpe de caridade ou coração genuíno? Havia fotos. No parque, no café, ele segurando a mão de Lily, ela apoiada em seu ombro. A visão de Emma turvou. Ela saiu do artigo, o coração disparado, o estômago embrulhado. Será que ele sabia? Será que tudo aquilo tinha sido calculado? Será que ela, ou Lily, era uma imagem conveniente? Ela bloqueou o número dele naquela noite, bloqueou o e-mail dele, recusou as mensagens dele na porta. Quando ele apareceu no café na manhã seguinte, ela não estava lá. Lucas ficou sozinho na mesa da janela, observando a cadeira vazia à sua frente, como se ela pudesse, de alguma forma, se preencher sozinha. 3 dias depois, ele bateu na porta do apartamento dela. Emma abriu parcialmente, com uma expressão fria. Eu não sabia do artigo, disse ele imediatamente. Juro para você, Emma, eu não vazei nada. Eu não queria isso. Mas aconteceu, disse ela categoricamente. E agora somos pontos de simpatia pública pela sua reputação. Não é isso que estamos falando, disse Lucas. Você me conhece melhor do que isso. Eu conheço? Perguntou ela, estreitando os olhos. Porque, de onde estou, parece que tudo que você faz tem um ângulo de câmera. Lucas deu um passo para trás como se ela o tivesse golpeado. Emma, eu nunca te usei, ela balançou a cabeça. Não sei mais em que acreditar. Lucas queria brigar, explicar, mas ela já tinha começado a fechar a porta. Ele ficou ali parado por um longo tempo depois que ela fechou. Naquela noite, Lucas voltou para casa, passou pelos corredores silenciosos de sua cobertura e abriu uma porta que não abria há meses, o quarto de Ita. Ainda cheirava levemente a talco de bebê e sonhos. Os brinquedos estavam em seus lugares, os livros intocados. Lucas sentou-se na beira da cama e abaixou a cabeça entre as mãos. Ele havia tentado. Ele ousara sentir novamente, e agora o silêncio ao seu redor era mais alto do que nunca. A porta rangeu suavemente quando Lucas a abriu. O quarto de Ethan permanecerá intocado, uma cápsula do tempo da perda. Paredes azuis exibiam adesivos desbotados de dinossauros, uma pequena cama com lençóis de foguete estava perfeitamente arrumada e um estegossauro de pelúcia repousava sobre o travesseiro como se estivesse esperando a hora de dormir. Brinquedos e livros estavam cuidadosamente dispostos em prateleiras empoeiradas. Era um santuário, não um quarto em uso. Lucas entrou, seus passos abafados no carpete. Sentou-se cuidadosamente na beira da cama e pegou um livro infantil surrado, intitulado O Pequeno Explorador. As páginas estavam enrugadas devido às leituras frequentes. Abriu na primeira página e começou a ler em voz alta, com a voz embargada. Era uma vez, num mundo cheio de estrelas, um pequeno e corajoso explorador que acreditava que tudo era possível. Sua voz falhou, sua mão tremia ao virar a página. Lágrimas turvaram sua visão. Olhou para uma foto emoldurada na cômoda. Claire, radiante com um chapéu de sol, segurando o bebê Ita. Ita sorriu, sem os 2 dentes da frente. Sorvete de menta espalhado ao redor de sua boca, capturado no que Claire chamara de momento perfeito. Lucas fechou o livro, pressionando-o contra o peito. A dor em seu coração se aprofundou,
não mais aguda, mas oca e pesada. No entanto, naquele vazio havia uma faísca, uma chance para algo novo. Pensou no sorriso de Emma e na risada de Lily. A presença delas não havia apagado a dor, mas oferecido algo mais, esperança e uma maneira de sentir novamente. Naquele momento de silêncio, ele entendeu que seus sentimentos por Emma não eram mais pena ou gratidão. Eram amor, lento, cuidadoso, silencioso, mas inconfundível. Com essa percepção, veio a clareza. Ele havia parado de fugir. Enquanto isso, Lily estava na porta da frente, segurando seu ursinho de pelúcia, Hope, em uma mão e um bilhete rabiscado na outra. Emma, cantarolando enquanto descarregava as compras na cozinha, não percebeu Lily escapar. O ar da cidade estava frio, mas Lily se agasalhou com um casaco rosa e um gorro de lã. Ela tinha ouvido a mãe ao telefone falando sobre Lucas, como ele não tinha ligado, não tinha aparecido. Ela não entendia cada palavra, mas sabia de uma coisa: o papai Lucas estava triste e ela sentia falta dele. Então, ela pegou Hope e seu bilhete, aventurou-se a descer as escadas e esperou na esquina ao lado de uma mulher que entrava no ônibus. "Aonde você vai, querida?" perguntou a mulher gentilmente. "Para a cafeteria", respondeu Lily com sinceridade, "onde encontrei meu homem do cachecol." A mulher riu, presumindo que havia um adulto por perto. Mas quando o ônibus chegou, Lily subiu sozinha e sentou-se perto da janela, emoldurada pela luz do início da noite. Quando Emma olhou para cima e percebeu que o casaco de Lily tinha sumido, sua pequena cozinha ficou em silêncio. O pânico se instalou. Ela procurou em todos os cômodos. Quando viu a porta da frente entreaberta, o medo explodiu em seu peito. Ela pegou o telefone com dedos trêmulos e discou para Lucas, apavorada. "Lily se foi. Acho que ela foi te procurar." Lucas já estava pegando o casaco. "Fique dentro de casa, eu a encontrarei." Ele chegou ao café momentos depois, com o coração batendo forte. A neve começou a cair suavemente, e então, lá estava ela, pequena, sozinha, agarrando-se à esperança com força, as botas balançando acima da calçada. Ela sentou-se pacientemente no banco deles do lado de fora. Lucas pulou do carro e correu até ela. "Lily?" Ela olhou para cima e sorriu. "Eu vim te encontrar. Mamãe disse que você tinha ido embora." Ele se ajoelhou e a envolveu em seus braços, pressionando sua testa suavemente na dela. Lágrimas se acumularam em seus olhos. "Você não pode fazer isso, querida. Você nos assustou." Emma chegou sem fôlego, seu rosto contorcido de medo. Então ela viu Lily, segura nos braços de Lucas, e não conseguiu mais conter as lágrimas. "Pensei que a tivesse perdido", ela chorou. Lucas permaneceu calmo, ainda segurando Lily, e olhou Emma nos olhos. "Você não a perdeu e não precisa mais passar por isso sozinha." Lágrimas escorriam pelo rosto de Emma enquanto ela cobria a boca em emoção. Ela estendeu a mão, tocando o braço de Lucas. "Nunca acreditei que pudesse ter uma família novamente", ele disse suavemente. "Mas se você me deixar, eu quero tentar." Emma assentiu, as lágrimas caindo livremente. Ela pegou a mão dele. Entre eles, Lily riu e apertou a esperança com mais força, inconsciente da gravidade, mas sentindo a certeza. O ar no Central Park estava fresco, o sol do fim da tarde lançando raios dourados através dos galhos nus. Lucas estava parado ao lado do velho banco, as mãos nos bolsos do casaco, o coração batendo mais forte do que o esperado. Ele não tinha certeza do que esperava. Perdão, talvez? Um sinal de que a porta que ele uma vez pensou estar fechada ainda poderia se abrir. Então ele a viu. "Lily." Ela o viu primeiro, seu rosto se iluminando. "Homem do cachecol", ela gritou, correndo pela grama. Lucas se ajoelhou e a envolveu em um abraço apertado, rindo. "I lose du sol." Emma seguiu alguns passos atrás, cautelosa como sempre, mas ao ver a alegria pura de Lily, sua expressão se suavizou. Ela encontrou os olhos de Lucas e lhe deu um sorriso sincero, pela primeira vez em semanas. Aquela tarde pareceu um sonho, apenas um passeio, um balanço e migalhas de pão para os pássaros. Nada grandioso. Mas para Lucas, era tudo. Ele empurrou Lily no balanço, cada vez mais alto, suas risadas ecoando pelo ar. Ele se sentou ao lado de Emma no banco, seus ombros quase se tocando. O silêncio entre eles parecia pacífico agora. Pela primeira vez em anos, Lucas sentiu algo que não ousara nomear: paz. Mais tarde naquela semana, ele os convidou para um pequeno passeio de um dia a uma fazenda fora da cidade. Emma hesitou, mas a animação de Lily a conquistou. A fazenda era simples, cercas de madeira, trilhas lamacentas, animais vagando livremente.
Lily estava encantada. Lucas segurou a mão dela enquanto davam cenouras a um burro, a ajudavam a acariciar um cordeiro e até trançavam uma coroa de capim para ela. Emma observava de perto, de braços cruzados, mas com o rosto suave. Enquanto Lily dançava entre eles, Emma viu mais do que gentileza nas ações de Lucas. Ele pertencia ali, com eles. No caminho para casa, com Lily dormindo no banco de trás, Emma se virou para ele. Você é bom com ela. Ela facilita as coisas, ele respondeu. Ela me disse, você é como o pai dos livros de histórias dela. Lucas apertou o volante com mais força. Esse é um título importante. Você está indo muito bem, ela disse gentilmente. Alguns dias depois, Lucas convidou Emma para almoçar, não por obrigação, mas como parceiro. Eu estive pensando, ele disse, mexendo o café. Há tantas crianças como Lily, famílias se afogando em contas médicas, pais solteiros fazendo tudo sozinhos. Emma assentiu, entendendo muito bem. Eu quero começar uma fundação, ele continuou. Não para relações públicas, apenas ajuda de verdade. Que tipo de ajuda? Ela perguntou. Subsídios, apoio emocional, terapia lúdica, educação. Quero dar o nome de alguém corajoso. Lily? E Hope, disse ele, apontando para o urso que Lily sempre carregava. Hope e Lily. Emma ficou atordoada. Quero que você ajude a liderar, disse ele. Seu coração, sua origem, é exatamente o que isso precisa. Ela fez uma pausa e assentiu. Daquele dia em diante, eles trabalharam como parceiros. Emma organizou sessões de histórias, encontros, campanhas de brinquedos. Ela escrevia planos de aula, liderava as horas de leitura no hospital e levava carinho a todas as crianças que conhecia. Lucas cuidava da logística, das finanças, da expansão. Mas ele nunca perdia um evento. Ele estava lá, em todas as reuniões, por Emma e sempre por Lily. Trabalhar juntos mostrou a eles mais do que compatibilidade. Emma viu a firmeza de Lucas, a maneira como ele notava quando ela estava sobrecarregada, a gentileza que ele oferecia em silêncio. Lucas viu seu brilhantismo, sua calma no caos, sua compaixão, sua força inabalável. Ela não era apenas a mãe de Lily, ela era a mulher que ele admirava. E a admiração se transformou silenciosa e constantemente em algo mais. Uma noite, depois de um evento beneficente, enquanto faziam as malas sozinhos, Lucas olhou para ela, olhou de verdade, e pela primeira vez, viu não só a mulher que entrará inesperadamente em sua vida, mas também a mulher que ele queria que nunca abandonasse. A ligação chegou às 3h17. A voz de Emma do outro lado da linha tremia, em pânico. Ela está queimando. Ela não consegue respirar direito. Vou chamar uma ambulância. Lucas já estava vestindo o casaco. Te encontro lá. No hospital, o caos os engoliu. Os médicos levaram Lily às pressas pelo corredor enquanto os alarmes soavam. Seu corpo minúsculo parecia ainda menor no turbilhão de tubos de movimento, fios e máscaras de oxigênio. Emma desabou em um banco da sala de espera, com as mãos tremendo e os olhos arregalados e vazios. Lucas chegou segundos depois, a viu e se ajoelhou na frente dela. Ela está na UTI, sussurrou. Disseram que são complicações do tratamento. Não sabem se ela vai. Sua voz falhou e ela se encolheu, ofegante, entre lágrimas. Sem dizer uma palavra, Lucas a abraçou e a puxou para perto. Ela não resistiu. Estou aqui, murmurou ele em seu cabelo. Não vou a lugar nenhum, soluçou Emma em seu ombro. Seus dedos agarravam seu casaco como se ela pudesse desmoronar se a soltasse. Horas se passaram. Lucas andava de um lado para o outro, fazia ligações. Em menos de uma hora, uma equipe médica particular de fora do estado estava a caminho. Especialistas em oncologia pediátrica. Os melhores. Emma observava em silêncio atordoado enquanto ele coordenava tudo. Nunca frenetico, nunca presuncoso. Apenas ficado comprometido. Ela também é minha família. Disse ele baixinho, como se respondesse à pergunta que ela não ousara fazer. Quando os médicos saíram da UTI mais tarde naquela manhã, suas expressões eram cautelosas, mas não sombrias. Ela está estável, disse o médico responsável. Ainda crítica, mas está lutando. Lucas expirou e sentou-se ao lado de Emma na sala de espera. Ela se virou para ele com os olhos vermelhos, estendeu a mão lentamente e pegou a dele. Não em gratidão, em necessidade. Em confiança. Ele entrelaçou os dedos nos dela, e ficaram assim por um longo tempo, sem palavras, apenas o zumbido das máquinas e o cheiro de desinfetante no ar. Nos dias seguintes, Emma mal saiu do lado de Lily. Lucas também ficou.
Ele lhe trouxe roupas limpas, a fez comer quando ela se esquecia, massageou seus ombros quando o estresse travou seus músculos. Foi nessas horas silenciosas e dolorosas que algo não dito se fortaleceu. Quando Lily finalmente abriu os olhos novamente, sua voz estava rouca, mas sorridente. Mamãe, Lucas, eu ainda estou viva. Emma sentiu em meio às lágrimas. Lucas se abaixou para beijar sua testa. Sim, sua estrelinha corajosa, você ainda está aqui. E naquela noite, quando Emma adormeceu na poltrona do hospital, Lucas ficou sentado observando-as, mãe e filha emaranhadas em um cobertor de exaustão e amor. Ele soube então, sem dúvida, onde seu coração pertencia. Uma semana depois, Lily recebeu alta, com otimismo cauteloso e um novo plano de tratamento. Lucas os levou para casa, não para o apartamento que Emma outrora tentará fazer parecer mais do que sobrevivência, mas para a casa dele, seu verdadeiro lar. Foi Emma quem hesitou, parada no grande saguão sob luzes de cristal e piso de mármore polido. Eu não pertenço a um lugar como este, sussurrou ela. Lucas se ajoelhou ao lado de Lily, que já se maravilhava com a escadaria imponente. Então ele olhou para Emma. Sim, vocês precisam, disse ele, porque esta não é mais apenas uma casa. Não sem vocês dois. Naquela noite, os funcionários da mansão de Lucas viram algo que nunca imaginaram. Seu chefe distante e reservado estava rastejando no chão com uma garotinha fingindo ser um dragão. Ele a acomodou em um quarto de hóspedes que rapidamente se tornou o dela, completo com estrelas que brilhavam no escuro no teto. E ele ficou parado na porta muito tempo depois que ela adormeceu, observando-a respirar. Todas as manhãs depois disso, Lily rompia na cozinha e gritava, Lucas! Eu ainda estou vivo. E todas as vezes, Lucas sorria, abria os braços e respondia, e essa era a melhor notícia do dia. Um ano depois, o mundo parecia diferente. O cabelo de Lily tinha começado a crescer novamente, suaves mechas douradas que emolduravam suas bochechas redondas. Ela não precisava mais do chapéu de lã. Seus passos eram fortes agora, confiantes. Ela correu à frente deles no parque, pulando entre os bancos, seu riso ecoando como sinos de vento no ar da primavera. Emma observava a filha com um sorriso discreto, a mão aninhada na de Lucas. A vida tinha sido mais tranquila ultimamente, não mais definida pelo medo ou pela escassez, mas pela possibilidade. Lucas havia se tornado parte de tudo: consultas médicas, inscrições para a faculdade, histórias de ninar. O homem, antes assombrado pelo silêncio, agora acordava com o papai Lucas todas as manhãs. Naquele sábado, Lucas sugeriu uma caminhada. Ele os guiou pela cidade, de mãos dadas, por ruas familiares que ainda carregavam lembranças. Emma não pensou duas vezes quando dobraram a esquina e se viram em frente ao pequeno café com a placa torta, o café onde tudo havia começado. Ela riu baixinho. Uau, faz tanto tempo que não venho aqui. Vamos, disse Lucas, guiando-a gentilmente para dentro. Era exatamente como ela se lembrava, quente, modesto, o aroma de café e pão fresco pairando no ar, e ali, perto da janela, a mesma mesa esperava. Vazia. Esperando. Eles se sentaram. Lucas em frente a ela, Lily subindo na cadeira do meio como antes. Emma balançou a cabeça em descrença. Você planejou isso, não planejou? Lucas apenas sorriu. Lily olhou ao redor, seus olhos subitamente arregalados com o reconhecimento. Ela engasgou e bateu palmas. É isso. Foi aqui que eu, disse, Emma piscou. Disse o quê? A garotinha sorriu. Onde eu disse, posso sentar aqui? Ela olhou para Lucas. Lembra, homem do cachecol? Ele riu. Como eu poderia esquecer? Os olhos de Emma se encheram de emoção. Ela estendeu a mão sobre a mesa, apertando a mão de Lucas. Este lugar realmente mudou tudo. Lucas assentiu, então se levantou lentamente, enfiou a mão no bolso do casaco e caminhou ao redor da mesa. Emma franziu a testa, confusa. O que você é? Ele se ajoelhou ao lado dela, sua respiração presa. Lucas enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa de veludo. Ele a abriu para revelar um anel simples e elegante, sem diamantes gritando por atenção. Apenas um símbolo de amor, real, firme e eterno. Sua voz era calma, mas seus olhos brilhavam. A primeira vez que você entrou na minha vida, foi porque sua filha me perguntou se podia sentar aqui, e eu não fazia ideia de que ela, vocês dois, mudariam tudo por mim. As mãos de Emma voaram para a boca, já tremendo. Perdi minha primeira família, ele continuou, e por muito tempo acreditei que não tinha permissão para amar novamente. Mas você, Emma, me trouxe de volta. Você me lembrou como sentir,
como ter esperança. Ele olhou para Lily, que observava atentamente, e depois de volta para Emma. Sei que nada na vida é garantido, mas se tem uma coisa da qual tenho certeza, é disso: quero passar o tempo que nos resta com você. Todo ele. Você quer se casar comigo? Emma não conseguia falar. Suas lágrimas caíam livremente, seu coração transbordava. Ela assentiu. Lucas exalou, visivelmente emocionado, e colocou o anel em seu dedo. Mamãe disse sim, Lily gritou, jogando os braços em volta dos dois. Você vai ser meu pai de verdade. As pessoas no café aplaudiram baixinho. O barista sorriu atrás do balcão. O sol entrava pela janela, banhando a pequena família com uma luz dourada. Lá fora, o mundo seguia em frente, alheio ao momento que se desenrolava entre aquelas quatro paredes. Mas para Lucas, Emma e Lily, o tempo havia parado, apenas o tempo suficiente para selar uma promessa feita não com grandes gestos, mas com uma pergunta simples e sincera: posso sentar aqui? Obrigada por se juntar a nós nesta jornada sincera através de Posso Sentar Aqui? Uma história que nos lembra como até os menores gestos podem levar aos momentos mais transformadores da vida. Lucas, Emma e a pequena Lily nos mostraram que o amor nem sempre chega com grandes entradas. Às vezes, ele entra silenciosamente em uma cafeteria e pede um lugar para sentar. Se esta história tocou seu coração, te fez sorrir ou te fez chorar, convidamos você a assinar Histórias que Arrepiam por Dentro, onde cada conto é criado para curar, inspirar e nos lembrar da beleza da conexão humana. Clique no botão de inscrição, ative o sininho de notificações e compartilhe esta história com alguém que acredita em segundas chances e na magia da gentileza. Até a próxima, mantenha o coração aberto, porque nunca se sabe quando alguém pode perguntar: posso sentar aqui?